Senhoras e senhores, bem-vindos. Nós estamos no segundo Congresso Internacional Online da Eubiose, edição São Lourenço, Minas Gerais, entre 25 e 28 de fevereiro de 2021. Hoje com um tema muito palpitante, que fala sobre uma luz sobre a sombra interior, psicologia e iniciação, que será proferida pelo Vinícius Montovanelli Seraco. O Vinícius ele é analista de riscos seguros na área de transporte, né? Foi estudante por muito tempo na faculdade de filosofia e de psicologia, e nos brinda com esse tema muito importante, que diz respeito à nossa vida, ao nosso crescimento espiritual, né? E ele é membro da Sociedade Brasileira de Eubiose desde o ano 2000. Então, Vinícius, a palavra é sua. Bom, prezado amigo Ítalo, muito obrigado. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. É uma satisfação enorme participar desse congresso online da Eubiose. E vamos direto ao nosso assunto de hoje. Uma luz sobre a sombra interior, né? Psicologia e iniciação. Então, qual que é a ideia aqui? É convidar todos a fazer um trânsito, né? Fazer um percurso rápido sobre algumas linhas do conhecimento, tendo por mote sempre essa questão da sombra, né? Então, grandes pensadores, filósofos, psicólogos, neurocientistas, enfim, diversas linhas do conhecimento, né, abordam essa questão da construção, né, da estrutura psíquica do ser humano, né? Então, a gente começa a fazer esse trânsito aqui a partir do olhar junguiano, né? Jung, ele é o criador da psicologia analítica, né? Com base aí na sua teoria dos arquétipos, né? Ele estruturou as questões aí do inconsciente, consciente coletivo, enfim. O que a gente vai pensar aqui, que nos interessa, é o arquétipo da sombra, né? A questão como é a abordagem de Jung, que é bastante rica para a gente, né? Lembrando que Jung bebeu muito da fonte da alquimia, então mais adiante a gente vai ver um pouco desse processo alquímico, como é que entrava essa questão da sombra, e, enfim, ele estruturou bastante o seu trabalho usando o conhecimento da alquimia, né? Que sempre lidou de maneira muito profunda com essa questão da sombra, tá? Então, que sombra é essa que a gente está falando, né? Vamos deixar bem claro agora, através de um exemplo, tá? Então, eu trago aqui uma cena, ela é bastante... É uma imagem, né? Fixa. Italo, só a questão do áudio, né? Para você lembrar do seu áudio, né? Perfeito. Ok, vamos seguir. Então, essa questão, essa imagem, o que a gente vai tirar daqui? Vamos imaginar uma situação hipotética, né? Luísa e Jorge. Luísa é subordinada de Jorge, né? Seu superior hierárquico dentro de um ambiente de trabalho. Ele pediu um relatório para a Luísa traz, né? Se dedica, faz o relatório, tal, traz para a sua sala. Ele pega esse relatório de maneira extremamente grosseira, né? Ele joga esses papéis, enfim, ele trata ela de uma maneira bem severa, né? E Luísa fica chocada com essa reação, tá? Então, tem vários aspectos para a gente ver aqui, né? Tanto o Jorge quanto a Luísa trazem já uma história, né? Um aparelho psíquico constituído a partir das suas experiências próprias, cada um já vem, né, com as suas sombras, né, com as suas questões pendentes a trabalhar, psicológicas. Mas o que acontece nesse momento com a Luísa, do ponto de vista fisiológico? Olha que interessante. Então, ela recebe esse impacto, né? Então, isso desperta uma raiva nela, uma indignação, né? E o que acontece? Isso aciona um sistema de luta e fuga, que é um sistema extremamente primitivo, né? Que todo ser humano tem mediante uma situação de estresse, uma situação de perigo, né? Um susto, alguma coisa assim. Então, o que acontece
fisiologicamente, é uma reação orgânica do corpo. Esse impacto é recebido pelo sistema nervoso central e periférico, né, que informa o sistema endócrino, que são as glândulas, né, a produzir hormônios, né? Um deles, o cortisol. O cortisol cai na corrente sanguínea, imediatamente já dilata a pupila, que vai fazer o quê? Focar, olhar, vai trabalhar o olhar focado, né? Então, nesse momento, você perde um pouco a visão periférica, só está enxergando na frente ali o que está acontecendo, que é o foco da sua ação, né? Tem um cabresto meio de lado ali. O coração e a respiração aceleram, entram num ritmo pronto para disparar, né, para você correr ou para você lutar. O lobo frontal é inibido pela ação do cortisol, né? Então, o que significa isso? O lobo frontal é responsável pelo nosso senso de convivência social, né? Por manter os protocolos sociais, por filtrar as nossas sensações, nossos sentimentos, né? E, enfim, esse filtro todo que a gente elabora para poder lidar com as relações sociais, nesse momento é inibido, né? Então, você perde um pouco da sua consciência, né? O cortisol faz isso. E é clássico, né, gente? Quando fica nervoso, você fica com raiva, você fica com a consciência nublada, né? Você não pensa, não raciocina direito. É devido à ação do cortisol, né? O sangue sai do intestino, sai da bexiga e vai para os músculos, para os órgãos, né? para os membros externos, né? Para os braços e para as pernas, para exatamente te dar tônus muscular para você lutar ou fugir. Tá? E, por fim, a serotonina cai no organismo, o nível de serotonina, né? Que é um forte regulador de humor, né? Então, tudo isso, gente, acontece com qualquer ser humano. É uma programação que nós temos, né? Enfim, surge aí nos primórdios da humanidade, né? É um sistema de defesa e ele é ativado, né? Então, percebam, o tamanho da pulsão de força, né? Da pulsão de energia que tem na Luísa nesse momento, né? Tudo isso acontecendo dentro dela devido ao estímulo que o Jorge está provocando nela. Tá? Vamos pedir aqui a ajuda do Antônio Damasio, que é um neurocientista português, e ele faz um trabalho muito interessante sobre as emoções, os sentimentos humanos, né, no campo da neurociência. Então, olha que bacana. Aspas. A emoção é um programa de ações, um conjunto das respostas motoras que o cérebro faz aparecer no corpo como resposta a algum evento. Exatamente o que a gente viu agora. Uma parte do processo se torna pública, ele chama de emoção, né? Então, as emoções são públicas, são externas. E a outra se mantém privada, são os sentimentos, né? Então, ele conclui, as emoções ocorrem no teatro do corpo e os sentimentos ocorrem no teatro da mente. Tá? Então, todos nós temos essa realidade interior e essa realidade exterior, que a gente projeta, que a gente mostra, né? Que nem sempre é compatível, é idêntica, né? Está em sintonia com a nossa realidade interior, né? Então, vamos entender que a Luísa, ela reprime, né? Nesse momento que ela é provocada pelo Jorge dessa forma, ela reprime, né? Esses sentimentos que vieram à tona, né? Os pensamentos, o que ela acha do Jorge, da conduta dele, né? Todo o julgamento que ela faz em relação ao Jorge, né? A sensação impacto que ela recebeu dessa resposta do Jorge, né? Aquilo causa uma sensação física, né? No nosso corpo, né? Os desejos de vingança que a Luísa tem, né? Desejos ruins que foram gerados a partir dessa atitude covarde do Jorge. Então, tudo isso é uma pulsão, é um conglomerado de informações, de sentimentos, né, de potência, né? É toda uma pulsão de energia que, nesse momento, o que a Luísa faz? Ela reprime tudo isso,
guarda, segura, né? Se recompõe e volta para sua mesa, abalada, né? E vai fazer novamente esse relatório para tentar atingir a expectativa aí do Jorge. Tá? Então, é um exemplo bem simples, né? Bem hipotético, para a gente ter noção do quanto reprimimos em vida, né? Não precisa ser necessariamente uma situação que te leva, né? Que desperta raiva, né? Enfim, você pode colocar nessa repressão todos os sentimentos, desejos reprimidos, traumas, né? Aqueles segredos que você guarda para dentro de si, que geram mentiras, né? Enfim, tudo que está no seu universo interior, né? Que você não traz para a consciência e deixa guardado lá reprimido, né? Então, quais são as razões? Vamos continuar falando da Luísa aqui. Quais são as razões para continuar para a Luísa reprimir isso? Então, ela considera ali todo o seu sistema de crença, que são todas essas informações aí, né? Os valores herdados, os valores familiares, os valores corporativos, os valores do trabalho dela nesse ambiente, né? Que são construídos dia a dia, as convenções sociais, né? A cultura que a Luísa está inserida, os valores religiosos, a crença religiosa, tudo isso pesa para que a Luísa, né, filtre essa resposta né, natural que vem, né, toda essa sensação que foi despertada dentro dela, que ela reprime isso, né, e por uma questão, né, de manter o seu emprego, né, de respeitar a hierarquia a qual ela está submetida nesse ambiente de trabalho, ela encontra essas razões para reprimir, né, e seguir a vida em frente. Tá? Esse é o cenário. Então, do ponto de vista da consciência, nós escolhemos reprimir devido àquilo que, né, o nosso sistema de crença, devido a toda a informação que são os parâmetros, né, que nós usamos para ponderar as nossas ações. Né? Mas também, né, ao mesmo tempo, nós temos nesse mesmo cenário o quê? A presença da sombra da Luísa e a presença da sombra do Ítalo, desculpa, do Jorge. Né? Então, ela já chega carregada com informações, né, do ponto de vista do seu inconsciente, né, do seu aparelho psíquico, tudo aquilo do seu inconsciente, por exemplo, ela já vem pronta para lidar com uma figura de autoridade. Então, durante a infância, a adolescência dela, ela teve lá a relação com o pai dela, que é a primeira figura de autoridade que a gente tem na nossa história, né? E dependendo como foi esse pai, se ele foi muito autoritário, se ele foi violento, ela já reprime, né? Ela já vem se reprimindo e já traz essa programação, né? Ao lidar com uma figura de autoridade dela se acanhar, se reprimir, né? Segurar, não diminuir a sua potência de reação. Então, ela já traz também, né, a gente está falando aqui, a construção da sombra, né? São elementos reprimidos, mas nesse momento ela já traz, né, toda a sua sombra aí, assim como o Jorge, né? Assim como o Jorge, que também tem a sua sombra e encontra, né, calcado na sua sombra, razões justificativas para ter esse tipo de atitude. Dentro do universo interior dele, né, ele encontra. A questão é, a sombra não está no nível consciente. Ela não age no nível consciente. Porém, ela é grandemente responsável, né, pelas nossas escolhas, pelas prioridades que a gente vai dar em vida, por definir os nossos gostos, os nossos afetos, né? Vamos esmiuçar um pouco mais isso. Então, o que fazer com esse conteúdo reprimido? Né? Existem 3 formas que Jung coloca que nós lidamos com a nossa sombra. Tá? Que formas são essas? A primeira coisa é a negação. Né? Então, o mais clássico
é você negar a sua sombra. Não, esse elemento não faz parte. Então, a Luísa sentiu raiva, sentiu ódio, sentiu vontade de vingar, se vingar do Jorge, aquela coisa ruim toda. Então, a Luísa, não. Eu sou uma pessoa ponderada, sou muito profissional, eu não me deixo levar por esse tipo de sentimento, isso não é meu, então não tenho isso, né? Passou, deixa para lá, não é meu. Né? Existe outra forma de lidar com a sombra, que é a projeção. É quando você projeta no outro indivíduo, ou enfim, numa corporação, enfim, em qualquer agente externo, você projeta a sua sombra. Né? Então, a Luísa, por exemplo, nesse ambiente, né, ela tem raiva, ela tem sentimentos de vingança, né, ódio, enfim, tem essas forças todas dentro dela que ela não aceita, então ela pode projetar. Né? Ela pode projetar no outro, né? Julgar os outros a partir dessa projeção da sua sombra. Olha, aquele fulano ali é um cara extremamente desequilibrado, raivoso, ele não se controla no ambiente de trabalho, né? Enfim, são muitas possibilidades aqui, né, gente? Mas a projeção a gente vai trabalhar mais isso adiante, né? E o terceiro aspecto da autodefesa psíquica é a repressão. É quando você reprime, de fato, esse conteúdo todo. Reprimir é diferente de negar, né? Quando você reprime, você nem diz que não tem, você não aceita nem pensar sobre. Você simplesmente coloca numa gaveta, fecha essa gaveta dentro do seu aparelho psíquico e joga a chave fora, né? É um segredo, até para você mesmo. Né? É uma repressão total de toda essa pulsão. Né? Então, são esses três aspectos que que a gente pode lidar com a sombra. Né? Vamos destrinchando. Então, o aparelho psíquico, ele é construído do aspecto consciente e do aspecto inconsciente. Né? Do ponto de vista do consciente, né, é exatamente o palco onde a gente constrói a nossa autoimagem. A autoimagem é aquilo que a gente acha da gente mesmo, né? É uma construção idealizada, né? De um eu idealizado, é como nós nos enxergamos, né? E, via de regra, essa autoimagem não contempla nossos aspectos de sombra. Óbvio, porque eles estão no inconsciente. A gente constrói a autoimagem com o que temos na consciência. Então, a gente geralmente não considera os nossos aspectos de sombra na construção dessa autoimagem. Né? Então, você tem a autoimagem interior, que é aquilo que você pensa dentro de si sobre você mesmo, né? E a persona, né? Que é a personalidade que você vai externar na relação com o mundo exterior. Né? Persona vem de máscara, né? Que tem origem lá no teatro grego, quando os atores usavam máscaras para representar diversos personagens, né? Então, Jung trata aqui das máscaras sociais, né? As diversas máscaras que a gente veste, né? Baseado na nossa autoimagem e no que a gente espera apresentar para o mundo exterior. Então, você tem a sua máscara social, né? Uma ou diversas máscaras sociais, dependendo dos ambientes que você transita. Né? Então, a máscara social do ambiente de amizade, do ambiente de trabalho, do familiar, enfim. Né? É o recurso que a gente usa para lidar com essa vida. Então, aqui surge, né, é aqui, exatamente na constituição desse aparelho psíquico, que está o desafio humano. Né? Enquanto nós tivermos essa sombra no inconsciente, né? E ela se chama sombra exatamente por isso, porque esse conteúdo só é sombrio porque não foi jogado luz sobre ele ainda. Que luz? A luz da consciência. Por isso se chama sombra, né? Porque está no escuro, né? Está em um lugar dentro de nós, é um conteúdo, né? Que tem uma força enorme dentro do nosso aparelho psíquico, só que nós não consideramos no nosso nível consciente. Porque nós não trazemos, é a nossa escolha, nós não trazemos isso para a consciência. Né? Vamos pedir aqui mais Jung, umas aspas
bem interessantes que ele coloca aqui sobre a máscara, né? Então, aspas, máscara que aparenta uma individualidade, procurando convencer aos outros e a si mesmo que é individual, quando na realidade não passa de um papel ou desempenho através do qual fala a psique coletiva, né? Então, a gente pode, né, e a gente, é muito comum isso, você confundir a sua máscara com a sua individualidade, com o que você é de fato, né? Mas existe uma diferença bastante considerável entre os dois aspectos, né? Você usa, a gente usa essas máscaras, né, para convencer os outros, olha, nós somos assim, e nós somos uma máscara. Não, não somos, né? Olha o que John Mal Sanford, que também é outro psicólogo da linha junguiana, coloca para a gente. Olha que didático. O problema da persona surge quando nos identificamos demais com ela. Quando achamos que somos aquela persona que estamos vestindo, né? A persona está sendo mal empregada. Sua personalidade real fica oculta e elas ficam limitadas pelo papel representado pela persona. A identificação com a persona leva ao quê? Artificialismo, falsidade, superficialismo da personalidade, né? Então, também é muito comum a gente adotar e usar tanto essa máscara social, essa persona, que a gente acaba acreditando que a gente é, de fato, essa persona. Só que essa persona, ela um fragmento reduzidíssimo da nossa realidade, do que somos em verdade, né? Do que somos do ponto de vista consciente e inconsciente. A persona é um pedacinho do nosso consciente. É uma construção maiávica, ilusória de nós mesmos, né? E é muito comum a gente se apegar tanto a essa máscara que a gente acaba achando que nós somos essa máscara, deixando oculto todo o nosso restante, né, de potência, né, toda informação que está agregada no nosso aparelho psíquico, né? Vamos seguir. Então, a gente chega nesse momento aqui para falar sobre o mito de Ícaro e Dédalo, usando exatamente esse conceito do aparelho psíquico, né? Olha que interessante essa analogia. Então, Ícaro e Dédalo, Dédalo é pai de Ícaro, eles estão, depois de muitas aventuras, Dédalo ele é condenado, ele é perseguido por rei Minos, né, da ilha de Creta, e ele fica preso no labirinto com seu filho e, enfim, ele é um engenheiro genial, né? Ele produz equipamentos fantásticos, né? Famoso por isso, e Dédalo tem a ideia de construir asas para ele e para o seu filho saírem do labirinto, né? Isso já tem uma simbologia fantástica, né? O labirinto, né? Imagine o seu aparelho psíquico com todos os buracos do inconsciente, toda a sombra não trabalhada, é um verdadeiro labirinto, né? Você mesmo, você é um labirinto para si, né? Então, Dédalo, com a sua habilidade, ele constrói asas a partir de cera de abelha, com penas de aves que ele vai recolhendo, e ele constrói asas muito boas, né? Que faz com que eles consigam alçar voo desse labirinto. Então, é o que acontece. Dédalo e Ícaro sobem voando e conseguem ter uma visão panorâmica desse labirinto. Mas Dédalo avisa Ícaro antes de sair, né? Fala, Ícaro, as asas não suportam o calor do sol. Se você se aproximar muito do sol, vai derreter e você vai cair. Não faça isso, né? Voa abaixo. E, ok, eles começam esse voo e Ícaro olhando para o sol, sentindo aquela potência toda, aquela energia, ele se atrai por aquilo e esquece do conselho do pai e sobe em direção ao sol. E, à medida que ele sobe, a cera derrete e as asas perdem a eficiência, ele cai, né? Então, olha que analogia, pessoal, né?
O aparelho que Ícaro usou, ele desmancha. Ele não está apropriado a lidar com o Sol. O que é o Sol, né, dentro do ponto de vista dessa analogia que a gente está fazendo? É a consciência, é a nossa própria consciência. Pode chamar de consciência crística, cósmica, consciência superior, eu superior, o que for, né? É o nosso aspecto em potência, né? Que com um aparelho psíquico incompleto, não saudável, cheio de aspectos sombrios, não trabalhados, né? Sempre que a gente alça um voo à nossa própria consciência, né, esse aparelho psíquico não aguenta, não está preparado, não está habilitado a lidar com essa força, com o calor dessa consciência, dessa energia, que exige um aparelho psíquico pleno. Então, a gente alça voo, mas logo cai, né? Então, é uma analogia muito comum para aqueles que buscam, né, conhecimentos transcendentais, né, se aprofundar em conhecimentos da espiritualidade, né, do esoterismo, enfim, fazer iniciação, enfim, filosofias profundas de autoconhecimento, né? Você começa a entrar nessa linha de entendimento, de pesquisa, começa a se apropriar daquelas informações fantásticas de grandes mestres, grandes pensadores, legaram à humanidade, mas sem fazer o trânsito interior, né? Aquilo tudo fica no plano da teoria, fica no plano da idealização. Você pode até idealizar a sua autoimagem, né, como tendo esses atributos desses mestres, né, através de uma leitura que você faz e se nutre dessa leitura. Tudo bem, mas o mestre, né, essas pessoas, esses grandes pensadores fizeram esse trânsito interno, né? Atravessaram anos e anos das suas próprias vidas lidando com as suas sombras, para chegar nesse estágio de supraconsciência, né, de consciência desperta, vamos chamar assim. E quando a gente lê esse conteúdo, se apropria daquilo sem fazer esse trânsito, sem mergulhar nessas sombras e trazer para a consciência, né? É uma autoimagem bem distorcida em relação à sua realidade interior, né? Nessa linha, olha que interessante, eu trago agora Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Obiose, né? Pesquei aqui, ele tem muitas frases aí, né, ele deixou um legado enorme aí para a gente usar em relação ao autoconhecimento. Eu trouxe duas que são bastante adequadas para esse momento. Olha só, aspas. O homem realizado sabe que não há coisa melhor, nem satisfação maior que esse estado de paz inabalável resultante do conhecimento da realidade interna. Nada mais pode perturbar essa paz e esse contentamento, nem os maiores sofrimentos, dores e cuidados da vida no mundo, porque está além e acima deles. Então, vamos pensar. Henrique José de Souza, para chegar nessa frase, para dar esse produto pronto para a gente, ele teve que fazer um mergulho, né, e trabalhar o conhecimento da sua realidade interna de maneira extremamente profunda, né, para conseguir esse estado de paz inabalável, né? Aí vou eu lá, leio essa frase e, nossa, então é isso. Não vou mais sentir os sofrimentos, as dores, não vou mais me preocupar com os cuidados do mundo, porque esse é o caminho, né? Então, eu estou quase iluminado aqui, né? Quase realizado, né? Integralmente. É uma apropriação, né? É só uma apropriação que eu estou fazendo. Eu não fiz o trânsito interno, eu não dediquei anos da minha vida para o autoconhecimento real da minha sombra, para tirar esse conteúdo todo da sombra e trazer para a luz, né? É muito comum isso, né? E é exatamente aonde Henrique José de Souza aponta que está essa paz inabalável, né? Essa paz que a gente tanto deseja, né? Saúde e paz que a gente sempre deseja, né? Essa paz ela é conquistada a duras penas, né, nesse trânsito interior. Ele tem mais uma que eu trago aqui, que é, aspas,
Cultive a verdade em todos os momentos da sua vida, e a verdade o levará ao progresso. Seja verdadeiro em todos os pensamentos, ações e emoções, e nada lhe ocorrerá de mal. Olha que perfeito isso. Como ser verdadeiro com os pensamentos, com as ações, com as emoções, se eu tenho um monte de conteúdo na sombra, dentro do meu inconsciente, travando o meu aparelho psíquico, manipulando ocultamente as minhas escolhas, né? Manipulando o meu aparelho psíquico, né? Do ponto de vista inconsciente, né? A verdade o levará ao progresso. E a verdade, ela, a nossa verdade interior, né, que cada um de nós tem em si, ela está aguardando a gente depois que a gente atravessar esse mar sombrio todo. Depois que a gente pegar esse conteúdo, né, todo o conteúdo sombrio que a gente acumulou por toda a vida e começar a trazer, né? Ao invés de negar, projetar no outro ou reprimir, né? Sem esse trânsito, não existe verdade interior, né? Não existe paz interior, muito menos essa paz inabalável, né? Vamos seguir. Eu trago agora Amit Goswami, que trabalha em a física quântica. Ele teve no programa Roda Viva da TV Cultura no ano 2001, né, um programa fantástico, onde ele coloca a sua teoria ali, né, os seus estudos. Ele tem vários livros publicados, e é um conceito bastante abstrato, né, o que ele traz, sobretudo nessa frase, mas tem alguma coisa interessante para a gente extrair daqui, né? Então, aspas. A consciência, o observador, causa o colapso da onda de possibilidade. O que é onda de possibilidade, pessoal? É a possibilidade que existe de você realizar em vida. Então, agora eu tenho a possibilidade de abrir essa porta, né? Eu posso abrir ou não. Se eu abrir, então eu vou causar um colapso na onda de possibilidade de abrir a porta. E vou realizar isso, tá? Então, colapso de onda de possibilidade é quando você realiza algo que deixa de ser potência, deixa de ser possibilidade, daqui no ponto de vista quântico dele, para se tornar uma realidade. Então, você colapsa isso e torna uma realidade, tá? Vamos seguir, aspas. Essa consciência que escolhe e causa o colapso de onda de possibilidade não é a consciência individual do observador, a nossa. Em vez disso, é uma consciência cósmica, é o que ele chama aqui. O observador não causa o colapso em um estado de consciência normal, mas em um estado de consciência anormal, no qual ele é parte da consciência cósmica, né? Então, o que ele está falando aqui? De livre-arbítrio, né? A mente governa é categórico. O livre-arbítrio só existe, só é praticado num estado de consciência anormal, né? Onde você é parte da consciência cósmica, né? E para se atingir esse estado de consciência extraordinário, né, que não é um estado ordinário de consciência que você usa para manutenção da sua vida, é um estado extraordinário, né? Para atingir esse estado extraordinário, é preciso passar pela sombra, né? É o sol do Ícaro, né? Então, enquanto a gente não fizer esse processo, o que a Amit Goswami nos induz aqui? Não há livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio ele está em outra região do seu eu, né? Enquanto não houver um apuro dessa sombra, enquanto você não tiver um aparelho psíquico saudável e consciente realmente de quem você é de verdade, né? Sem aquela autoimagem romantizada, né? Querer ser um anjinho e querer ter asas antes do tempo, né? Enquanto não houver essa tomada de consciência real, né, pouco livre-arbítrio é utilizado, né? Como é que você vai arbitrar sobre sua vida se se o seu aparelho psíquico está absolutamente incompleto, né? Então, pouco livre-arbítrio resta quando, dentro de um ponto de vista de consciência ordinária, né? É preciso extrapolar o nosso nível de consciência ordinário, né? É preciso conquistar uma consciência extraordinária para a gente arbitrar sobre a nossa vida,
né? Senão a gente é muito mais jogado pela maré da vida, né? E dos estímulos, a gente reage muito mais à vida do que arbitramos, do que escolhemos de fato, né? O que a gente chama de livre-arbítrio. Tá? Olha que interessante, como eu havia dito sobre Jung, né? Da questão da opus alquímica. Então, a obra do alquimista qual é? Descobrir a pedra filosofal. Né? Pedra filosofal, ela está simbolizada aqui, né, na quadratura do círculo, né, o triângulo, nesse símbolo aqui alegórico, né, que mostra o ser humano pleno de suas faculdades, né, do ponto de vista simbólico aqui. Então, a alquimia, ela trata, em linhas gerais, né, uma proposta, né, de um autoconhecimento extremamente profundo, né, trabalhado em 3 fases: nigredo, albedo e rubedo. Né? Então, o nigredo é exatamente tudo isso que a gente está tratando aqui. Quando o alquimista se coloca, inicia o seu processo de opus alquímica, a sua obra alquímica pessoal, né? A primeira fase desse processo é o nigredo, que é o quê? É transmutar a sua sombra, né? É trazer sua sombra para a luz. Né? Exatamente como Jung coloca lá. Né? Trazer à tona a massa escura rejeitada pelo sua psique, oculta, guardada, né? E trazer luz sobre isso. Né? Tem um dos processos, dentro desses 3 grandes processos, existem subdivisões de vários processos menores. Né? E o alquimista vai passar anos da sua vida em cada fase dessa. Né? Então, um deles é a destilação. Olha que interessante. A destilação é o quê? Redução daquilo que somos à essência. Evaporar o desnecessário. Então, o alquimista sempre vai fazer um paralelo do que acontece no seu aparelho psíquico, no seu mundo interior, em relação, e vai fazer um paralelo com os elementos do seu laboratório. Né? Vai colocar num tubo de ensaio elementos químicos, minerais, enfim. Ele vai jogar um calor para destilar, né, e tornar aquela matéria dentro do tubo de ensaio pura, né, tirar toda a impureza dela, usando o calor, né, para chegar à essência daquela matéria. Né? Então, isso é exatamente o trabalho que o alquimista faz dentro de si. Né? O calor da consciência, indo em regiões, até então, que a consciência não chegava, né? E ele faz emergir essa informação, essa pulsão toda sombria e jogando consciência, né? Começa a transmutar, começa a tirar as impurezas dessa sombra até chegar na essência daquilo, que em si guarda uma potência de vida, uma potência enorme de vida. Né? Só para a gente ter bem claro, vamos chamar a Luísa de volta aqui. A Luísa, ela quando escolhe reprimir aquela pulsão toda com o Jorge, a gente não pode esquecer, ela também está reprimindo o quê? O seu senso de justiça, a sua potência reativa em relação aos estímulos desagradáveis da vida, né? A sua convicção do que é certo e errado, né? Ela está reprimindo potências de vida, coisas muito boas, positivas, que agregam a qualquer ser humano, né? Então, vamos deixar bem claro, né? Sombra guarda muita potência, né? Armazenada ali, né? Revestida de informações que a gente acha que são informações que merecem ser reprimidas, né? Mas a potência toda fica ali. Né? Então, esse trabalho do alquimista, nessa fase de nigredo, envolve o que? Abrir espaço para se expressar, né? Para se expressar de maneira integral. Tirar, né, essas sombras do seu aparelho psíquico para que o seu eu real se manifeste. Né? Então, tirar essa sombra significa o quê? Desprogramar os algoritmos do inconsciente. Então, a Luísa, por exemplo, naquela cena, ela chega para aquela situação cheia de algoritmos que já vão determinar a reação dela para aquele momento.
né? Porque ela já tem isso instaurado no aparelho psíquico dela, na inconsciência dela, né? Então, lidar com a sombra significa fazer uma desprogramação mental, né? E emocional, enfim, né? De sentimentos, de todo aquele conteúdo que estava em sombra, né? É tirando as máscaras. Tá? Então, o alquimista sai de Nigredo, depois de muitos anos, trazendo isso à tona. Quando ele adentra na fase de albedo, ele já não projeta mais, já não nega mais e já não reprime mais essa sombra. Então, essa sombra não está mais no controle. Essa potência toda não está mais influenciando, né, ele a tomar suas decisões, né, suas escolhas, ao rumo da sua vida. Não, ele está no comando, né? Ele está consciente de todos esses aspectos que estavam em sombra e ele não culpa e nem responsabiliza mais em absoluto ninguém sobre a responsabilidade desse conteúdo, né? Então, dessa forma, ele se enxerga de maneira mais transparente e real e enxerga os outros de uma maneira também mais transparente e real, sem projetar esse conteúdo não trabalhado. Tá? Então, albedo é esse momento onde ele vai, ele já transmutou a sua sombra, né? Ele já é uma pessoa rumo à fase de rubedo, que é a integração total, que é o despertar completo das suas potências. Tá? Vamos seguir. Eu trago aqui o Apocalipse de São João só mesmo da maneira, uma sugestão para deixar para vocês, né? Porque é uma literatura fantástica se você tomar do ponto de vista que tudo aquilo acontece no interior do corpo humano, né? Especificamente no aparelho psíquico, né? Tem muitos elementos que são colocados ali dentro desse ponto de vista interior, né? Onde a gente vê nitidamente João, né? Na ilha de Patmos, né? No fim da sua vida, lidando com todo esse conteúdo obscuro que estava dentro do seu campo psíquico, né? Então, você tem ali o hinduísmo, por exemplo, ele tem um conceito muito interessante, né? Numa vida sem forma e forma sem vida, numa matéria sem espírito e nem espírito sem matéria, né? Então, a cada humor que nós temos, um devata, que seria uma forma desse humor, né? Então, imagina, e aí fica interessante essa leitura do Apocalipse, né? Esses barcos, essas embarcações que ele narra, repletas de agentes ali dentro, né? Aparelhos, animais, bestiais, que ele se defronta nesse trânsito interior, tudo isso faz parte da nossa sombra, que foi se acumulando e se ocultando aí dentro da nossa psique, né? Então, deixa a sugestão para você reler o Apocalipse do ponto de vista do resgate das sombras interiores e o despertar da consciência integral. Você vai ver que encaixa como uma luva, é fantástico, né? Então, para a gente ver que realmente o trabalho da sombra é tão antigo quanto a humanidade, né? Vamos seguir. Chegamos aqui nas aspas de William Miller, né, que é um psicólogo, e eu tirei aqui esse trecho do William, da coletânea Ao Encontro da Sombra. É um livro fantástico, não sei se dá para mostrar aqui. É um livro muito bom que faz uma coletânea de diversos autores da psicologia, né, da maioria da psicologia, né, que tratam sobre essa questão da sombra humana em vários aspectos, né, no âmbito social, político, empresarial, individual, enfim, é uma leitura riquíssima, recomendo. Tá? Então, o que William Miller traz para a gente, né? Aspas, existem 5 caminhos eficazes para a viagem interior, exatamente como João Batista fez. João Batista não, né? João Evangelista, né, do Apocalipse. A fim de observar a composição da nossa sombra, né? Então,
Olha que dica preciosa que ele traz para a gente identificar o que temos de sombra dentro do nosso interior. Olha que bacana isso. Número 1, pedir que os outros nos digam como nos veem. Né? Óbvio, né? Você tem a sua autoimagem, né? E o outro, ele recebe a sua imagem real. Ele não recebe a sua autoimagem, ele recebe todo o seu conteúdo de sombra que está implícito nas suas ações, né? Então é legal a gente ter esse diagnóstico para estabelecer a distância que existe, o quanto é deficiente a nossa autoimagem em relação ao que o outro está enxergando da gente, né? Número 2, descobrir o conteúdo das nossas projeções, né? Isso é fantástico. Você pode usar essa ferramenta todos os dias da sua vida, né? É um autoconhecimento muito transformador você colocar isso em prática, né? Sempre que você for projetar, sempre que você estiver projetando a sua sombra no outro, o que vai acontecer? Uma coisa é você não gostar, né? Ou achar ruim alguma atitude, né? Criminosa, enfim, alguma coisa mais exacerbada assim. Ok, todos nós temos gostos, né? Mas a sombra, ela aparece na projeção quando você condena o outro em alguma atitude dele. Quando aquilo mexe muito com você, desperta sentimentos que você acha que são negativos, né? Então, te desperta uma indignação, uma raiva, você não suporta, né? A gente acha impossível tolerar no outro aquilo que a gente não aceita na gente mesmo, né? Então, descobrir o conteúdo das nossas projeções é essa dica preciosa, né? Você detectar o que você está condenando veementemente no outro, que te pega aqui na sua emoção, né? Isso, muito provavelmente, é a sua sombra. É um dos aspectos da sua sombra. Tá? Número 3, examinar os nossos lapsos verbais e de comportamento, investigar o que realmente acontece quando somos vistos de modo diferente do que pretendíamos, né? Quando a gente se expressa para o mundo, esperando que o mundo vai enxergar em nós a nossa autoimagem, mas ele enxerga outra coisa, enxerga a nossa realidade, né? Então, quando a gente se confronta com isso, é muito comum acontecer lapsos verbais de comportamento, né? A gente entra num ambiente, se comporta de maneira equivocada, desagradável, você se arrepende, nossa, mas por que eu agi dessa forma, né? Enfim, é a ação da sombra, né? É quando a relação que você está tendo nitidamente não está te enxergando da forma com que você se enxerga. Isso gera uma frustração enorme, isso te desestabiliza, né? Então você muda o seu comportamento em alguns ambientes sociais, né? Para tentar se adequar, para tentar lidar com essa diferença, né? E aí que surgem os lapsos verbais, né, de comportamento, né? Enfim. Número 4, analisar o nosso senso de humor, as nossas identificações, né? A variação de humor, a quem e ao que nós estamos dedicando a potência de determinar o nosso humor, de mexer, de abalar o nosso humor. Isso nos dá dicas profundas, né, sobre a nossa sombra, né? E, número 5, estudar os nossos sonhos, nossos devaneios e nossas fantasias. Tá? Então, esse universo onírico interior é uma expressão fidedigna da nossa sombra, né? Sonhos, devaneios, fantasias, desejos secretos, aquela coisa toda, tudo isso se expressa nesse ambiente onírico, né? Porque não se esqueça, sombra, pessoal, não é algo que fica guardadinho, quieto, parado, e você não encontra, não. Sombra é uma potência, são informações, é uma pulsão que o tempo todo quer vir à tona, né? O nosso aparelho psíquico, ele é desenvolvido, ele é criado dessa forma. Todo ser humano é dessa forma. Ele é criado para a evolução, para o autoconhecimento. Então, por mais que a gente negue, que a gente se recuse a entrar nesse processo de autoconhecimento, o aparelho psíquico te força isso. Então, ele vai querer trazer essa sombra à tona.
E aí que vai acontecer, né, os seus deslizes, né, as suas explosões momentâneas, você perde a paciência, né, você explode, de repente, está tudo bem, de repente acontece um estímulo, aciona aquela sombra, pluf, explode, né? Você causa ali enfim, você se arrepende depois, você perde o controle, é a sua sombra, querendo vir à tona. Então, através dos sonhos, dos seus devaneios e fantasias, né, ela está sempre presente. É uma pulsão que não dorme, é uma pulsão que quer vir à tona, que quer chegar à consciência. Basta a gente estar disposto a fazer esse trabalho. Tá? Então, chegamos aqui nessa célebre frase do Jung, que, né, aspas, aquilo que não fazemos aflorar a consciência aparece em nossas vidas como destino. Né? Então, o que ele quer dizer aqui? O que a gente não faz aflorar na consciência? A nossa sombra. Né? E ela vai determinar o nosso destino, porque ela vai estar por trás das nossas micro-escolhas, pequenas escolhas, grandes escolhas em vida. Né? Então, você toma né? Enfim, ela está por trás das escolhas, dos afetos, né? Do que a gente vai priorizar em vida, vai determinar o nosso destino. Né? Exatamente dessa forma. Então, enquanto a gente não fizer esse trânsito interior, não passar por tudo isso, não conquistarmos um aparelho psíquico saudável e pleno para lidar com a vida, a gente, lembrando a Amit Goswami, tem um livre-arbítrio reduzido, né? A gente perde a nossa capacidade de arbitrar sobre o rumo que vai tomar a nossa vida e como nós vamos nos colocar em vida. Né? E aí a gente é levado pelo destino, que a gente chama de destino, era para ser assim, enfim. Não, de forma alguma. Nós nos deixamos levar pela nossa sombra, por não fazer esse trabalho interior. Tá? Então, antes de encerrar, pessoal, só queria colocar rapidamente também, tem vários aspectos em relação a esse tema da sombra, né? Existe a sombra coletiva, né? Então, hoje a gente vê, isso é uma leitura minha, né? Vem no mundo todo, né? A impressão que eu tenho é que o planeta Terra está passando por esse processo de nigredo, né? Trazendo à tona sombras de séculos e séculos e milênios que estiveram ali sempre recalcadas, guardadas, né? A gente já passou vários períodos bastante sombrios da humanidade, né? Idade Média recentemente, enfim, e até hoje muitos resquícios da sombra humana ainda estão por aí. Então, isso tudo para vir à tona, a sombra para vir à tona, né, no caso individual ou coletivo, é preciso ambiência para que isso aconteça. Né? Então, se não existe ambiente em sua vida para que essa sombra se manifeste, e você jogue consciência, jogue luz sobre esse processo, né, essa sombra vai cuidar para que aconteça esse ambiente. E é o que exatamente a gente vê no mundo hoje. Né? Um ajuste do ambiente global para que essas sombras se expressem, saiam dos bueiros, saiam debaixo dos tapetes, né, dessas psiques todas, né, e se mostrem. Porque somente desta forma, com todo esse radicalismo que a gente está vivenciando no mundo todo, somente trazendo à tona tudo isso é que a gente consegue transmutar e chegar num outro momento de humanidade, né? A tão sonhada fraternidade humana, né? Ela só tem condições de acontecer depois que a humanidade individualmente fizesse esse processo, esse trânsito interior. Antes disso, é ilusão. Né? É comemorar aquilo que não tem, aquilo que não existe. Né? Que a fraternidade, de fato, só acontece quando o ser humano estiver em posse da sua consciência, né? Saudável, pleno de suas capacidades, da sua consciência. Né? Enquanto isso, os medos, né, os traumas individuais e coletivos de países vão continuar reinando, sobrepujando as ações e as escolhas. Né? Então, enquanto esse medo todo, esse terror não for trabalhado, não for iluminado,
essa situação de fraternidade ela vai ficar pendente, né? Não tem como você pular etapas no processo evolutivo, né? Você pode acelerar, né? Você pode pegar todo esse conteúdo que a gente trabalhou aqui hoje, né? Pegar essas dicas e, puxa, vou começar a fazer esse trabalho. Legal, que legal, muito bom. Vai levar anos, né? Mas com certeza você vai chegar em algum momento num processo de autoconhecimento que vai valer a pena, que vai te dar uma condição de saúde, de plenitude psíquica muito maior, né? Muito mais saudável para você e para o meio que você vive, né? Porque quando o seu aparelho psíquico não está saudável, você afeta todo o meio que recebe esses impactos, né? Dessas projeções, dessas sombras todas. Tá bom? Então, antes de passar novamente a palavra ao Ítalo, nosso moderador, deixo aqui como dica para que vocês conheçam dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose, nós temos um setor cultural, né, que promove diversas atividades, né, no setor cultural e também atividades de autoconhecimento muito interessantes, né, com jovens, adolescentes, enfim, inclusive trabalhando essas questões de máscaras, né, da persona, é muito bacana. Tem muitas atividades que vocês podem dar uma olhada ali nesses ambientes de rede, tá? Então, fica aí o convite para que todos conheçam, né? São atividades abertas ao público externo, né? Não precisa pertencer e fazer parte dos quadros da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? São abertas, né? E são muito interessantes, sempre visando essa questão do autoconhecimento, né? Que é onde está guardado a verdadeira paz, né? Interior e a paz que a gente almeja aí para o mundo, né? Tá guardadinha, esperando o homem se dispor a mergulhar em si e fazer esse autoconhecimento, né? Essa jornada aí, né? A jornada do herói, esqueci de falar, a jornada do herói, né? De Joseph Campbell. Ele trabalha muito bem essas questões também. Fica como dica, né? Analisar toda a jornada do herói de Joseph Campbell, né? Inevitavelmente, naquele trajeto do herói para chegar no seu ápice de consciência, ele também mergulha em sua sombra, ele também precisa entrar nas cavernas, né? Nas suas próprias cavernas. Então, a frase de Joseph Campbell é muito interessante. A caverna que você teme entrar esconde o tesouro que você procura, né? Isso diz muito sobre isso tudo que a gente falou agora, né? Então, pessoal, obrigado pela sua participação no segundo Congresso Internacional Online de Eubiose. Obrigado por me ouvir. E, Ítalo, passo a palavra a você agora. Obrigado pela sua apresentação. Um forte abraço. Caro Vinícius Montovanelli Seraco, em nome da Sociedade Brasileira de Eubiose, gostaria de agradecê-lo pela brilhante explanação e principalmente por trazer à tona um tema de tanto prestígio dentro do nosso colégio, né, que fala sobre a nossa realidade interna. E, infelizmente, nós temos, para descobrir essa realidade interna, a gente tem que vencer essas sombras. E você discorreu muito bem sobre essa questão, inclusive nos brindou com várias ferramentas para que a gente pudesse continuar na nossa evolução espiritual. Então, muito obrigado a você e eu espero ter contato contigo em outras oportunidades. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, felicidades.